Estamos aqui na cidade de Bagé, no bairro Laranjeiras, na zona norte da cidade, para conversar com o seu Jader Moraes. Ele que tem 81 anos, né? 81 anos, que trabalhou anos, né, como fiscal sanitário na região de Torquato Severo, né? Além de ser proprietário rural naquela localidade. Seu Jader, muito obrigado por ter me recebido nessa tarde. Me diga uma coisa, seu Jader, o senhor nasceu aonde? Eu nasci no Ponche Verde, Ponche Verde. município de Dom Pedrito. O senhor nasceu, no caso, numa fazenda? No caso da fazenda do meu avô, Avô. tio avô até. Tá. E o senhor, qual é a data do seu nascimento? 4 de agosto de 38. 4 de agosto de 38. E com 3 meses eu vim para aqui, para o 2º Distrito Dom Pedrito, que era como se chamava antes, né? Que era, no caso, Camaquãzinho. Hoje Torquato Severo, porque fica ali perto da vila, né? É que eu morei com meu avô, depois ele faleceu e eu fiquei. A propriedade que era dele, que ele era filho de Cândido Martins de Moraes. E ali, no caso, o senhor passou sua infância? Passei minha infância. Estudei no Colégio de São Sebastião, da vila, depois no colégio particular de Zilá Saper, depois vim para Bagé, o 4º ano primário, aí daí em diante, 4º, para Bagé. E o senhor concluiu seus estudos aqui em Bagé? Aqui em Bagé. Essa escola que o senhor frequentou aqui em Bagé era da Melanie Granier? A Melanie Granier. A escola se chamava Ginásio Perseverança. Tá. E ela tinha pensionato também para meninas. Tá. E era regime de internato ou não? Não, para homem não, mas para meninas ele era internato. O pessoal de campanha, como da zona de São Sebastião, de Lavras, internado no internato da Melanie Granier. E onde ficava a localização dessa estância? Da escola? Da escola, melhor dizendo. A escola e o pensionato na Barão do Triunfo, quando eu vim para cá. Tá. Na Barão do Triunfo. Só que os homens eram separados, não era aula conjunta de homens e mulheres. Era separado? Era separado. Inclusive, a minha aula, que não estudava, a minha, dos homens, era na esquina onde tem uma fruteira. Tá. Em frente, onde antigamente era o Armazém Wolf. Armazém Wolf? Wolf. Tá. E era o Armazém Wolf, a Casa Triunfo, no diagonal. Tá. É onde hoje tem vamos dizer assim, tem uma farmácia hoje ali agora. Tem uma farmácia, era o Armazém Wolf. Tá. Onde onde tem a loja que ainda acho que é da descendência do turco, do turco Jorge. Eu não me lembro se chamava Bibi, parece que era o nome do dono da loja. Tá. A Triunfo que fica em cima, em frente. Fica em diagonal. Em diagonal. E aí, no caso, tem a fruteira. E tem a fruteira onde era o colégio. Tá. Ali tinha a aula para homem. Tá. E que não estudavam juntos, as gurias e os guris não estudavam juntos. Tá. Que mais tarde o colégio, o Ginásio Perseverança, passou a ser chamado de Melanie Granier. E dali, no caso, o senhor foi para auxiliadora? Dali eu fui para auxiliador. Em 50, eu fui para o auxiliador. Em 51. Eu tirei no auxiliador 50, 51, 52. 50 e 53. 54 e 55 eu tirei o ginásio no estadual. Tirei o ginásio
a terceira série e a quarta foi no estadual. E sobre esse colégio lá, esses colégios lá do interior, lá, um ficava na vila, né? Era um grupo escolar da prefeitura em São Sebastião. Tá. E o outro ficava O outro era na propriedade de Fredolin Sapper, que eram os pais da Zilá, professor. Tá. Esses Sappers, no caso, não seriam descendência italiana, coisa assim? Ou esse sobrenome Sapper Ora, alemão? segundo me parece, eu não tenho bem certeza, mas acho que era alemão. Não Alemão, sei. né? Eu tenho a impressão que fosse. E ali no caso ali, o senhor foi criado ali pelos seus avós, foi isso? Por meus avós e uma tia, Tá. irmã do meu pai. Imagino que o seu avô era um homem de campo? Era, meu avô era um homem de campo. E fazia, por exemplo, plantava o milho, feijão, para o gasto da casa. Claro, sobrando vendia, né? Tá. E o senhor aprendeu muita coisa com o seu avô, não? Aprendi, não. Tudo que eu aprendi, o que eu aprendi foi com meu avô. Negócio de campo, na plantação de milho e feijão, abóbora, batata doce, isso aí, batata inglesa, porque o sustento de uma casa era antes. E o senhor, no caso, assim, para campear, o senhor começou cedo ou não? Segundo me botaram a cavalo, eu com 3 anos. Com 5 anos já era cavaleiro. E depois aí passei a fazer todas as artes e artimanhas do homem do campo. Diz que naquela época o guri era pau para toda obra, né? O guri era para puxar água, o guri era puxar água, o que se diz? Puxar água vinha em pipa, né? Tá. Barril de 100 litros e 200 litros. Então tinha geralmente um cavalo, que era o pipeiro, como se chamava. E nessa questão de lavrar com boi, parece que eu agora, ultimamente entrevistando um amigo meu, disse que teria que ter 2 pessoas para lavrar com boi, não é isso? Não. Para lavrar com boi é uma só. Tá. 2 pessoas seria se o sujeito precisasse de plantar. Tá. Um plantava atrás do arado, que era botado a planta com a mão, e o outro ia, como se chamava, envelgando a terra, tapando com o próprio arado. Tá. Tapando a planta. O sujeito ia botando atrás e na volta ele vinha tapando. E antigamente era utilizado mais o jugo ou mais a canga? Olha, ali na minha zona era o jugo. Jugo. Depois que veio ali para aquela zona gente de Caçapava, aí que começou a se usar mais a canga. Tá. Né? Mas antes era o jugo. Não sei qual era. Dizia meu avô, no caso, que o jugo era mais firme. Negócio para carreta, não sei. Porque o boi para a canga ele precisava ter uma cruza de zebu. Dizia isso aí. Ah, sim. E o senhor, no caso, ficou mais ou menos até que idade lá na campanha lá? Olha, eu estudei, tirei o ginásio com 16 anos, fiquei em Bagé mais um tempo, estudando mais, e depois eu fui para a campanha. E eu aí tirei, depois fui para o quartel e voltei para a campanha de novo. Depois eu fui para Rio Grande, trabalhei no Porto, depois saí do Porto e vim para a campanha e aí fiquei sempre. Tá. E aí entrei depois de guarda sanitário, que era na inspetoria Dom Pedrito, Secretaria da Agricultura, que revisava ovelha e dava assistência na vacina, quando iniciou a vacina contra a fitose. Mas e nesse meio tempo o senhor não serviu o exército? Servi. Isso aí depois de eu servir no exército. Tá. Né, que eu saí da campanha, fui servir o exército, voltei para lá de novo, voltei para a campanha. Onde que o senhor serviu? Eu servi no 12º Regimento de Cavalaria. Naquele tempo era cavalo ou não? Cavalo. É. E o senhor guarda boas recordações desse tempo ou não? Ótimas recordações. E me diz uma coisa, e como é que era servir a cavalo?
Ora, era, como é que eu vou te dizer, tudo que se fazia do exército era, usava o cavalo. O Tá, cavalo era o meio de transporte. tá. Além do transporte, de carregar armamento, por exemplo, tudo era a gente com o cavalo. E o senhor, Inclusive, quando a gente estava, por exemplo, numa subida, descia para aliviar o cavalo e fazia manobra. tá. E o senhor recorda quem era o comandante na época, não? Ora, na época, o comandante do 12 era Coronel Saraiva. E Coronel Saraiva. não era Saraiva da região aí de Lavras? Ora, eu não sei, é o Coronel Saraiva, eu não me recordo o nome dele. Tá, Onde foi meu comandante também, a isso já no curso de cabo, tinha o Coronel Segredo, né? E eu tenho um irmão, por parte de pai e mãe, que foi comandante do MEC. Esse é coronel reformado do Exército, mora em Brasília. Chama-se Janir Moraes. e que época mais ou menos ele foi comandante daqui? Tu sabe que 86, se não me engano. Tá. Então ele era colega ali dos Budó ali? Se dava muito com o Amadeu Budó. Ah, Mas ele ainda vive, ele mora em Brasília. e no caso assim, e qual o seu nome de guerra, Moraes. Moraes? E qual o esquadrão que o senhor serviu? Segundo esquadrão Tá. do 12 Regimento de Cavalaria. Atual Belog, né? Hoje é o Belog, né, que trata É. o 12. Batalhão logístico. É. E aí, no caso, lá na campanha, nesse meio tempo que o senhor, no caso, saiu do quartel, foi lá para Rio Grande, voltou, o senhor, no caso, trabalhava lá, se virava trabalhando em várias atividades? Sim, aqui fora eu trabalhava em várias atividades. Trabalhava no campo, trabalhava em tudo que aparecesse. Tá, Como é que eu vou te dizer? Precisavam de uma pessoa para qualquer, eu ia, estava sempre pronto. Arame, fazia alambrado, de peão, né? sim, Peão por dia, quebrava milho, fazia tudo. de tudo um pouco. De tudo um pouco. E criava para poder sustentar. E criava meus animais, animais vacunos. Né? Depois eu consegui ovelha e cavalo, né? Cavalo, porque o homem do campo tem que ter um cavalo. E sou hoje muito dependente do cavalo. Até hoje, 81 anos. Se eu te disser que eu hoje, no campo, eu digo para a turma, eu não sou mais dele, porque não dá. Eu a pé numa mangueira não entro. Então, mas eu aí no cavalo ainda sei o que faço. Ainda o senhor... Ainda me lembro e até hoje não passo, só quando saio, senão eu não passo todos os dias a cavalo. Todos os dias. Todos os dias. E é impressionante como a gente tem uma ligação com o cavalo muito grande, né? Inclusive, eu já fiz 2 operações do coração. Eu me operei, eu fiz válvula em 2001. Em 2014 eu troquei essa válvula e fiz mais terça-feira. E estou aqui, lutando. E essa questão, no caso assim, ó, o senhor está com 81 anos, já está uns quantos anos aposentado, né? Eu me aposentei da inspetoria do Estado em 2008. 2008. Então o senhor já está Já estou com, no caso, hoje, agora fez 11 anos que eu me aposentei. 11 anos. E o senhor tem uma ligação com o campo muito forte. O senhor, eu creio que já deve ter recebido convites dos seus filhos para vir para a cidade. Esses aí é que eles mais querem, assim, né? Mas eu não abandono meu rancho lá. E no caso assim, o senhor tem uma ligação muito forte assim, com o campo, com a terra. Eu me sinto, se eu te disser, que eu digo para o meu doutor,
Meu doutor diz, olha, não, já tu não come isso, não come aquilo. Não, não, senhor. Eu queimo muita energia. Aí, se eu te disser que eu como na graxa de ovelha, eu como um pouquinho, não é aquela estupidez. Claro. E prefiro comer uma graxa de ovelha bem tirada, sem ser industrializada, do que um óleo de soja, óleo de milho, óleo de... Ou seja, o campo para o senhor, no caso, é tudo para o senhor? É a minha vida. Tá. Entendeu? É como fosse, no caso, o chão do senhor. Se tirar o senhor do campo... Eu acho que morro rápido. Talvez, porque eu penso assim, a morte a gente atrasa um dia, certo? Sim, sim, sim. Porque se falar, eu já levei muitos golpes de cavalo, mas estou aqui, contando história. Sim, e no caso assim, ó, antigamente existia muito serviço no campo, né? Existia. Não, tudo era feito com tiro de laço. Tá. Curava um animal, depois sim, que veio a evolução, quando veio principalmente, que foi criada a vacina da aftosa, aí sim começou-se a usar mais o brete. Mas assim, ó, antigamente, por exemplo, assim, ó, existia no caso, não existia, vamos dizer assim, essa migração das pessoas do campo para a cidade à procura de emprego, né? O êxito rural. Isso não existia. Isso começou a haver, eu não posso te dizer o certo ano porque não me lembro. Criaram uma lei que o sujeito lá tinha só, por exemplo, no caso da época se chamava braças, hoje é hectare, a 10 braças de campo. Já quando tinha que vender, se o cara se apertava, precisava vender, tinha que vender tudo. Tá. Já não podia vender 2. Isso aí foi enfraquecido, os caras foram vendendo e vindo para a cidade. E aí começou a haver o êxodo do campo. E depois, a gente na campanha não tinha luz, tudo de lampião, lamparina. Me criei, né? Chuveiro não existia, a gente tinha que tomar banho na sanga. Sim. Né? Então, quer dizer que isso tudo foi, que quando o sujeito chegava na cidade, ele se dava bem. E a situação política também ajudava muito para o pessoal, via aquela coisa. Sim. Isso aí que acontece. Mas assim, ó, dizer assim, antigamente existia muito assim troca de favores entre os estancieiros e os chacreiros. Existia, né? Mas geralmente o auxílio. E o pobre, aquele não tinha assistência nenhuma. Tá. Quando adoecia, ele ia, se tivesse um dinheirinho, ele se defendia. Né? Mas também se não tivesse, não existia essa como é que eu vou te dizer, INSS, nada disso existia. Era tudo por conta. Sim, sim. Pagava, tinha que pagar. Senão o sujeito... Então, eu me refiro assim, ó, que trabalhavam muito assim em parceria. Trabalhava, tinha muito para trabalhar com parceria. Isso aí, os fazendeiros, distâncias grandes. Mas também as distâncias grandes tinham vários peões, né? Sim, sim. Mas distâncias grandes. Mas na época da safra eles precisavam de mais gente. Precisavam de gente. E tinha sempre alambrador, tinha isso. Ou seja, o sujeito na campanha não trabalhava porque só se não quisesse. Na verdade, como hoje, o pessoal hoje está muito difícil porque não querem trabalhar também na campanha. Né? Sim. E o senhor, no caso, o senhor casou antes de entrar na inspetoria veterinária? Eu me casei em 1970, entrei na inspetoria em 1977. Tá. O senhor inicialmente entrou como contratado? Contratado. E após foi efetivado? Foi efetivado. Na época de que governo? Tu agora me apertou, foi em 70, não me lembro qual era o governo. O senhor me falou que teria sido, no caso, na época do Colares, né? Não, foi antes do Colares. Foi antes do Colares? Foi em 77, aí eu não me recordo. Tá. Olha, claro que a gente passa e esquece. Tá. Eu não me lembro, não tenho lembrança qual era o meu...
governador quando eu entrei do Estado, tu acredita? Tá. E nem... E o senhor ingressou, no caso, no serviço público, qual é a sua função que o senhor, na carteira? A função na carteira era, como é que eu vou te dizer, assinado era de vacinador. Vacinador. Claro que aí, antes era só a ovelha que o guarda sanitário, né, cuidava só os rebanhos, negócio de sarna, piolho. Mas eu já entrei na época como vacinador e cuidando também dos rebanhos. E qual a região de atuação do senhor? Era, era a zona 3 do município de Dom Pedrito. Tá. Isso, resumindo, seria Torquato Severo? Torquato Severo, que aí pegava Camaquã, aquela zona do Camaquã, e a vila, e aqui o Parada Ponza, aí tudo isso pertencia, eu que fazia. Parada Ponza, né, Juiz, ali era eu que... E sobre essa questão de Torquato Severo, o distrito não se chamava nesse nome? Não, era segundo distrito de Dom Pedrito. Tá. Na zona, por exemplo, do Rodeio Colorado. Tá. Né? E eu morava na zona do Camaquã, eu morava na ponta, que antes, onde eu morava e moro, tá. Pontas do Camaquã, tá. Camaquãzinho. Que depois, claro, como ficou Torquato Severo, a gente começou não, bota Torquato Severo, né? Isso aí, no caso, foi interferência, no caso, a troca desse nome por um subprefeito que era filho do Torquato Severo, como é que eu vou dizer, o revolucionário daqui, que era dessa zona. E o seu serviço consistia, assim, basicamente no quê, assim? Sim, como? Assim, o serviço que o senhor fazia? Não, eu recorria às instâncias e recorria só a cavalo. Tá. Eu fazia os trechos, eu atendia, era 53 estabelecimentos somente a cavalo. 53? Bah, mas era um monte. Não, é que tem lugares que aí os criadores mais aproximados, aí tu pega 5, 8, né? Tá. E tinha as distâncias mais longe. Sim, sim. Então, existia locais que tu ia e ficava e dava para ir... Não, é claro, eu saía, né? Quando eu saía eu já tinha um roteiro, tá. Aquele roteiro a gente mesmo fazia para cumprir, porque a vacina era dia marcado, tá. Assistia a vacina, ao menos o começo ou o fim. Então, principalmente na época da vacina, que era isso. O roteiro, na época da revisão de ovelha, a gente tinha aquele tempo, mas saía sempre. Todos os meses tinha que recorrer pelo menos 20 estabelecimentos. E o senhor passava na estrada? Passava na estrada. Tá. Em casa eu chegava para trabalhar, para lavrar, para plantar, porque eu plantava milho, feijão para despesa, e com tração animal, era nos fins de semana. Final de semana. O senhor praticamente era visita em casa? Visita. E como é que era o tratamento dos fazendeiros com o senhor? Muito, olha, eu, graças a Deus, eu sempre me dei muito bem. Não sei se é porque eu sempre fui um sujeito, gosto muito de conversar e não sei. Tá. Eu chegava nas instâncias e dizia assim, hoje eu vou posar aqui. Daí, graças a Deus, sempre me acoitaram. E eles, no caso, os proprietários rurais, destinavam um local para o senhor ficar? Geralmente era na casa ou... Geralmente, olha, dependia muito. Tá. Porque às vezes tinha um quarto, quarto de hóspede, né? Mas outras vezes dentro, na casa, do estabelecimento, na casa dos patrão. Quer dizer que isso aí era muito relativo. Tá. Né? E na época que o senhor trabalhou, já tinha bastante banheiros de ovelha construído ou não? Já. Na época já. Isso foi uma exigência do governo? Foi exigência do sistema sanitário para controlar a sarna. E depois eu já entrei na época um pouco com sarna também, mas o mais importante, o que era mais, não é que eu vou te dizer, era o piolho.
Tá. Chegava uma época que o piolho incendiava, Tá. o piolho da ovelha. E aí tinha que fazer o banho. Ah, tinha que fazer banho. Depois, passado o tempo, aí já a gente começou a fazer porão, botar um remédio no lombo, né? Não era todos os que funcionavam. E isso aí já foi melhorando. Ou seja, o governo exigiu que o proprietário com quanta extensão de terra teria que ter um banheiro. Ele geralmente teria isso. Mas tinha muita gente que não tinha condições de fazer, né? Tá. Que tivesse, por exemplo, às vezes tinha gente com 100 ovelhas e não tinha condições de fazer um banheiro. Tá. Sabe como é? Despesa Sim. E aí usavam um banheiro do vizinho. E houve muita gente que fez banheiro para 1.000 litros d'água, que era excepcional. Tá. Banhava, gastava, o remédio saía menos e só aquele negócio de puxar água, botar água no banheiro, né? Tá. Dava mais trabalho pro dono do... Mas geralmente é aquele pequeno que tinha. E como é que era o banho da ovelha? Tu botava... Porque o banheiro é diferente, né? O banheiro tanto pode ser redondo como comprido. Tá. Né? O banheiro redondo é pequeno e tem que mergulhar pelo mínimo de 2 a 3 vezes. 2, 3 vezes. E bota com um gancho, tu mergulha. Tá. No problema da sarna, o piolho já não era tão assim. O piolho com uma mergulhada só já funcionava. Tá. E o que eu ia falar para o senhor? Aí depois, com o tempo, o senhor também começou a fiscalizar os banhos de gado também, não? Não, banho de gado não. Banho de gado nunca foi exigido. Tá. Só a vacina. Vacina sim. E esses banheiros, o senhor chegou a ver eles sendo construídos, algum ou não? Olha, não. Claro, existe para construindo, isso aí a gente via. Mas não era um negócio de assistir aquela construção. Mas ele era feito de tijolo? Era feito de tijolo. Tá. Mas tinha banheiro, eu também banhei gado em banheiros de tábua. De tábua? De tábua, fazia um buraco, botava um tábua e botava um piche, sei eu lá o que era. Para impermeabilizar? Conheci 2 banheiros desse tipo. Que maravilha. E me diga uma coisa, o senhor, no caso, atuou por quanto tempo, mais ou menos, nessa profissão? Eu atuei na profissão de guarda sanitário 32 anos. 32 anos. Eu tive mais quartel, eu me aposentei com 35 anos de serviço. Mas eu tive o quartel, tive o tempo que eu trabalhei no estado de Rio Grande, então contou o tempo. Tá. E no caso, agora vamos falar um pouco sobre a história ali da região ali. O senhor, no caso, os seus ascendentes são ali da Estância São Jerônimo? Não são ali, que eu saiba, não são. Porque ali eles eram tudo parentes. Tá. De São Jerônimo, né? O meu bisavô era de Estância do Pinheiro, no caso. Tá. Né? Mas ali tinha um entrelaçamento de Moraes, Santos, sei lá, Leite, que era... Né? E ali naquela Estância São Jerônimo, existia muito comentário que teria dinheiro enterrado ali, né? Mas, olha, se eu te disser que agora há poucas semanas, abriram um buraco numa porteira da mangueira lá eu não vi, mas que abriram lá na porteira da mangueira, uma mangueira de pedra muito antiga. Deixaram o buraco aberto, não sei o que tiraram. Na beira da mangueira de pedra? Daquela mangueira de pedra lá de São Jerônimo. Da São Jerônimo? Do lado de fora? Olha, agora aí tu me apertou, não me lembro se foi do lado de fora ou do lado de dentro da mangueira. Tá. E não, mas não acharam lá na sanga? Não, mas isso aí foi há muitos anos já, quando já era proprietário lá numa parte que era da Estância São Jerônimo, foi comprada pelo seu José Pereira, José Barulho, né, mais conhecido. E aí a minha avó era perto de onde a minha avó nasceu, e ela conta que tinha, não sei se 5, 6 anos, e foram lavar o arroio.
E então levaram um tacho para ferver roupa naquela época, ferver roupa, ferver lança, lá. Tá. E veio e foram para casa, deixaram tudo na... Tinham feito fogo, deixaram na beira do arroio, da sanga, e veio uma enchente muito grande e levou o tacho. Tá. E nunca mais acharam. Ah, Então, a gente calculou que eles achassem o tacho mesmo. tá. Mas o tacho era vazio. Ah, sim, sim. Entendeu? Já estava em pedaço já. Já estava em pedaços. Isso tu vê, a minha avó, isso deveria de fazer, que a minha avó era de 1885. E ela morreu em 56. Não, em 56, eu acho. Ela me disse, isso aí, eu estava lá, ela era viva ainda, deveria de ter 25, 15. Eu acho que ela tinha na época 50 anos, 55 anos, quando disse, né? Tá. Não, isso aí acho que foi a minha mãe que nós fomos ferver. Foi ela com a mãe e escravas, né? Que iam sempre, Sim. que acompanhavam, né? E sobre a questão da escravidão lá na região, lá, tudo indica que lá teve emprego de mão de obra escrava, né? Eu acredito que fosse, porque tocou de herança para minha bisavó uma escrava, né? No valor de 4 quadras de Cismaria de campo, porque era da canela fina. Tá. E era valiosa? Essa valiosa porque era muito disposta, muito trabalhadora. Contavam, e isso já contava meus avós. E quer dizer que foram... Lá tem muita mangueira de pedra, tem um mangueirão de pedra lá feito pelo meu bisavô, que esse meu bisavô era daqueles que em guri, 15 anos talvez, 16, ele carreteava para a Barra do Rio Grande para trocar surrão de trigo por escravo. Que maravilha. E me diz uma coisa... Agora, não sei, apesar que vou te dizer, meu avô, quando precisava fazer uma compra via Bagé, né, ele saía de manhã cedo, e voltava ao meio-dia, meia hora, no horário solar, ele estava chegando em casa. Mas isso era E dele. vinha aqui numa venda que se chamava, tinha tudo, chamava-se Neneluz. Se não me engano, essa venda é ali onde hoje era no Povo Novo, Tá. chamado. Que a venda do Neneluz, segundo me diziam que era, é em frente ao posto Samamane ali, não tem o Samamane ali? É aquela esquina da Presidente Vargas com a pracinha aquela ali. Com a pracinha Santos Dumont. Era ali que, segundo diziam, e aonde faziam negócio de venda de boi gordo. Ah, ali. No Nenê Luz, que o meu bisavô contava meu avô que o pai dele, quando queria vender uma carga de boi, carga era 100, 150 boi, ele tinha que vender, ele vendia aí para Pelotas, parece que era, né? Para Charque. E no caso, ele vinha para Bagé de cavalo? Vinha. De cavalo? Claro que vinha atalhando, né? Tá. De lá. Isso aí conhecia, certo? Ele conhecia tudo que era picada e aonde podia cruzar nos arroios, né? Tá. E esse negócio do surrão aí, ele era feito com que esse surrão? Era com couro de cavalo. Couro de cavalo. Principalmente couro de égua, que é o que não valia nada. Tá. E esses surrões, no caso, eram transportados com trigo dali em carretões? Em carreta toldada de boi. Carreta, botavam, costuravam aquelas, né? Chamavam surrão, botavam o trigo ali, naquele surrão, costuravam, botavam nas carretas e... Tá. Não me lembro, isso eu sabia, mas não me recordo o tempo que levava de carreta de lá, dali da zona, dali. Do, Corredor da Vigia? Do Corredor da Vigia
A Rio Rio Grande? Grande, sim. Com certeza demoraria bastante tempo. Eu sei que, olha, isso aí eu calculo que fosse talvez até um mês, 2 meses, não sei, né? Sim. Isso aí é. E ali naquela região ali de Torquato Severo ali, tinha vários bolichos rurais, várias áreas. Tinha. É, Quer dizer que não era, por exemplo, chegava na vila, isso chegava numa venda, porque tudo era comprado e pago a fim de ano, Tá. época de safra. Né? O sujeito comprava e botava na caderneta. E aí? Porque ele não tinha inflação, não tinha nada. Era o que tu comprava hoje para 5, tu ia pagar daí um ano. Né? Geralmente era na época de maio, junho, tá. tu pagava, porque era fim de safra. E as vendas tinham tudo, desde da roupa, da alimentação. Pela alimentação, o que era? O açúcar era uma coisa muito difícil. Tá. Contava meu avô que para dar ele fazia da pata do avestruz, quando ele queria bater uma gemada, ele se dava muito uma escrava, que era essa que eu pedi, que tocou para meu bisavó, roubava um pouquinho de açúcar e dava, porque o açúcar era difícil de conseguir, né? Tá. Por causa só dependia de vir de Rio Grande, aquela coisa. Então tinha os armazéns da vila e os armazéns da Tinha os campanha. armazéns da vila, os armazéns da campanha, mas geralmente na vila tinha 1, 2. Depois, quando já na década de 40, já começou a aumentar. E o senhor se recorda de alguns armazéns lá da... Armazém, mas só que nos armazéns tinha, o sujeito, ele tinha tudo ali. Chegava, precisava comprar uma corda, uns arreios, tinha bombacha, não bombacha, mas tinha o brim para bombacha, e o forro e tudo, e comprava tudo ali, fazenda. Aquilo era um armazém. Ou seja, o sujeito chegava de cueca, saía... Saía vestido. E chegava... Quer dizer, vestido porque comprava a fazenda para ir fazer pelas costureiras. Sim. Né? E correiro também, comprava, se precisava. Chegava o cavalo em pelo. Chegava em pelo e encilhava. E qual os comércios que o senhor se recorda dali da vila? Dali da vila eu me recordo. Porque o primeiro, segundo me disseram, foi uma espanhola que veio, ela era ali da gente do finado Martins Pons, Tá. ali na Parada Pons. Tá. Né? Era uma espanhola, me contava um senhor dali daquela zona, o seu Ney Ruiz, ela era parente dele, era uma Ruiz, não sei eu lá. Tá. Né? E dali, mas ela era uma comerciante, que quando o sujeito ia lá fazer uma compra, ela não deixava sair sem o sujeito. Era hora de almoço, dava almoço, que eu dava, claro, comércio. Mas o comércio que eu conheci foi na década de 40, 50. Tá. Tinha todas essas vendas. E no caso, assim, na campanha, quais comércios que o senhor recorda que tinha? Ora, que eu me recordo na época, tinha na vila de São Sebastião ali, são cinco comércios. Tá. Deixa eu ver. Hugo, Nadir, Oswaldo, Laurindo, Machado. 5. 5. E na campanha, assim, para... Não, ali tinha aqueles boliches de campanha. A gente passava, queria uma rapadura, mas aquilo já era longe, era um bolichezinho pequeno, tinha canha, cachaça, sempre teve. Tá. Né? E aonde que o senhor recorda que tinha esses bolichos ali para que região ficava a localidade? Puxa, agora, como é que é? Tinha ali em São Sebastião, tinha em Três Estradas, né, perto principalmente, porque depois que saiu a aviação férrea, aí já começou a melhorar, né? Tá. A melhorar o comércio, que aí vinha pelo trem, Tá. e o sujeito ia lá, pegava E tinha comércio assim, nas paradas da estação, não? Não. Tinha comércio na vila, no caso na Vila de São Sebastião, que foi a primeira criada ali. Tá. Né? Ali é Torquato Severo, o nome do distrito, a Vila é de São Sebastião. E quais as estações ferroviárias tinham de São Sebastião para lá?
Olha, de São Sebastião para Caciqui, como chamavam, das que eu conheço ali perto, era São Sebastião, Parada Saibro, por causa da pedreira, que era uma pedreira que tinha. Parada Saibro, que é nos fundos da estância do Saibro. Tá. Né? Parada Três Estradas. E para Dom Pedrito também tinha trem ali por dentro. Ali já era Valtier, tinha parada onde chamavam estrivo. Tá. Só tinha que o cara embarcar para pegar o trem. Né? Tá. O estrivo que eles chamavam de estrivo era um, como é que eu vou ter? Tipo um degrau? Era um degrau de alto assim, de que subia, ficava ali em cima daquelas tábuas, embarcar no trem, porque o trem sempre foi alto. Sim, sim. Né? Mas ali depois das Três Estradas tinha o João Câncio ainda, né? Ali já pegava João Câncio, depois Ibaré, Tá. depois, não sei se Vamboque para lá, eu já não tenho. E a vila, no caso de Iberé, era fortíssima também. Era forte, era forte. Tá. Diz que o Pituca Gomes começou lá, né? Aí eu não sei, não tenho duvido. É. E o que eu ia falar para o senhor? E aquela capelinha que tem ali, antes de chegar, indo daqui de Bagé para lá, quase em frente ali a estância do Augusto, perto do não. A capelinha fica nos fundos, fica a estância do Augusto, né? Isso, Costa lá. Costa lá. E aquela capelinha, qual é a origem dela? Ora, segundo consta, aquilo ali era de um rapaz novo de 16, 17 anos, não sei se praticou um furto em Bagé e pegaram ele, não sei se mataram, uns contam que mataram, outros contam que ele se envenenou, eu não sei. Não sei, não posso te dizer. Algumas fontes comentam que existe poucas pessoas que sabem essa história. Isso aí. Só tem um local ali onde as pessoas fazem... E que aquilo ali, segundo diz que começou a surgir faz pouco tempo, que surgiu aquela capelinha, né? Aquilo ali surgiu porque faziam muita promessa para ali. Tá. E eram atendidos. E aí depois, como era um menino que teria morrido ali... Parece que ele era de 16 a 17 anos. As pessoas depositavam ali brinquedo. Olha, eu até não sei o que eu sei que acendiam vela. Eu passei várias vezes a cavalo, olhei ali, que era uma cruz que tinha, né? Sim. Fizeram uma capelinha ali. Mas o senhor, o senhor se recorda, quando era novo, não tinha aquela cara? Não, quando eu era guri, não, porque, bom, aí a gente já viajava, mas era de trem, de São Sebastião para Bagé. Tá. Ali na década de 40, 48, parece que foi, eu não tenho bem lembrança, 47, que surgiu o ônibus da linha Bagé lá. Tá. E aí o senhor se recorda que não tinha? Não tinha. Depois é que aquela cruz ali, eu perguntava, e outras vezes a gente não passava ali, né? Mas passava ali, era tropeiro, aquela coisa quando passava. Tá. Então... Existe poucas pessoas... Ali tem uma história que cada um conta de um jeito. Porque é aquela história, né? Cada um conta um conto e aumenta um ponto. É verdade. Tu sabe que certa feita eu conversei com uma senhora e ela me comentou que teria sido, no caso, um rapaz, no caso, né, eu creio que hoje nós chamamos de pré-adolescente, e que teria, no caso, furtado aqui em Bagé de um turco uma bicicleta. E no caminho o turco teria alcançado ele e matado o Uri naquele local. Tem outra versão que ele teria roubado, no caso, o salame e o salame estaria envenenado e ele teria morrido ali envenenado com esse salame. Né? Isso aí é histórias que a gente não pode confirmar nem dizer Sim. que não, né? A única questão é que tem isso aí. Que eu gostaria de saber, que eu acredito que vai ser difícil de descobrir, é qual o nome desse rapaz. Isso aí eu não tenho nem ideia. Nem sei quem é que poderia te dizer. E a Casa das Correntes o senhor conheceu? Conhecia. Tá. E como é que era? Ela tinha uma corrente ali? Na frente dela era uma corrente grossa, de elo grosso. Tá. Né? Que aquilo ali era
passava ali, tinha. Depois não sei o que fizeram. Quando venderam as correntes, ali depois desapareceu as correntes. Não sei. Tá. E o que eu ia falar para o senhor? E aquelas estâncias que tem na região ali na volta, dali do Corredor da Vigia, quais as mais antigas ali? Bom, ali, por exemplo, que se chamava de São Camilo, era do Camilo Mercy. Tá. Tinha do Camilo Mercy, a Santa Rita, a Boa Vista, a Estância das Marcas. Tá. E essa da Grota? Tem a da Grota, né? Tinha a do Jerônimo, né? Ali onde é meu bisavô, Seu Jerônimo? ele tinha 11 quadras de campo. Ele, mas o pai da mulher dele era bem mais rico. Não sei se ali naquela zona, uma légua, sei. Tá. E também tinha a estância do Saibro. A Estância do Saibro é antiquíssima. Tá. E me diga uma coisa, nós estávamos conversando ontem sobre essa questão da história das fazendas. Ali, no caso, na São Jerônimo era dos Leite, né? São Jerônimo era dos Leite, Tá. Machado, né? Leite, E depois essa estância da Santa Rita, de quem era? Ali era dos Mércios, que por sinal, uma vez me disseram que ela que era a Estância Santa Rita era A mãe de todas? Era a mãe de todas. Ali depois surgiu a Boa Vista, depois São Camilo. Segundo me contaram isso aí, eu não posso ter garantia. Ali, no caso, seria a sede principal. Era a estância bem grande ali, não sei. E as outras seriam filhas. Ali era. E essa estância, no caso do Boa... E tinha, por exemplo, também lá no Cerro Preto, que era Mércio Bittencourt também, né, que é o Cerro Preto, a estância do Cerro Preto, que lá era um irmão, não sei se da dona Mércia, não sei, eu sei que ele era um homem que contam, não sei se é verdade, que ele dormia de dia e andava de noite caçando. E essa estância, no caso do Boa Vista, de quem era? Era do que eu conheci, era uma Mércia. Mércia que depois casou-se, que ela casou em segunda núpcias com o Maneco Saraiva. Maneco Saraiva. João Manuel Saraiva, né? Isso. E essa estância da Grota, de quem era? Olavo Macedo. Olavo Macedo. Tá. E do Saibro, da família Saibro? Saibro. E ali foi fazendo. O Saibro tinha campos, era tão grande a estância que ele tinha campos no município de Dom Pedrito e no município de Lavras, lá. Em Candiota também eles tinham? E tinha campo também, já tem. A estância do Candiota? Três Lagoas? Isso. Era deles? Teodoro Saibro, né? Teodoro Saibro. Eu sei que, segundo conta uma lenda, do velho Teodoro, não conhecia isso aí, nem... Eu sei que na família tinha que sempre existir um Teodoro. Sempre existia, né? É um nome... Se não me engano, até o último que tinha, assim, não sei quantas gerações que podiam vender a estância. Foi, eu acho, que a que vendeu depois. Tá. Segundo, me parece que o último... Não posso ter garantia, mas acho que o último Saibro mesmo foi o Teodoro Júnior. E o senhor também trabalhou assim, claro que não, vamos dizer assim, como o carro-chefe do senhor, mas o senhor trabalhou assim, vamos dizer assim, entre aspas, para o consumo, domando cavalo, né? Não, domando nunca domei. Sim. Amansando o cavalo? Também, o meu caso era assim, eu, guri novo, tinha um primo meu que domava, né, então eu gostava de dar a primeira montada. Tá. Mas aquela questão das charretes, carroças? Não, aquele de carroça, eu só amansava cavalo de carroça. Cavalo para carroça, para puxar, de arado, isso aí. Amansei muito. E como é que funciona o processo para amansar um animal? Ali tem o seguinte, eu usava, o que eu fazia? Eu encilhava, andava, eu ensinava, por exemplo, a arrastar, depois eu pegava e
estava muito com tração animal, puxada a boi, e para gradear, eu gradeava com o cavalo, que aí eu montava num cavalo e o outro encostava. E aí é que se ajeitava, né? Tirava todas as cócegas do animal, depois botava no meio das varas E demorava quanto tempo, mais ou menos? para ser um cavalo manso, ele tinha que ter de traquejo, pelo mínimo, né? Que se tu pegasse dependia muito do instinto do animal, mas era humano. Um ano, mais ou menos. Que é para entregar um animal de confiança. Mas sempre que a confiança está na gente, sempre está com o cavalo seguro, apiar, maniar, não deixar nada. Tá. Se o animal se assusta, né? Tá. Sempre como eu usei esses cavalos de charré, sempre usei com tapa-olho. E hoje dizem muitos que é bobagem, eu não. Eu achava que é o seguinte, o animal não vê o que acontece de trás. Tá. Então quando ele toca disparar, ele dispara para frente. Tá. Tem a sua utilidade. Tem, para mim tem, muita utilidade. Outros dizem que não. E o senhor o senhor amansava mais para o senhor, né? Para mim e para o vizinho que precisasse. Certa feita o senhor amansou para o vizinho um cavalo gordo, não foi? Eu amansei uma égua gorda, amansei para um neto do Maneco Saraiva, para o João Manuel Saraiva Vieira, que morreu agora há pouco tempo. Tá. Filho do João Vieira. Ah, João Vieira. João Vieira que tem aí, né? Que era casado com a filha dele, Vira. Sim. Né? E nós esqueci de perguntar para o senhor lá no início da filiação do senhor. Meu pai se chama Valdir dos Santos Moraes, minha mãe Maria Cândida Loreto de Moraes, porque assim, ó, meu pai era neto de Cândido Moraes, que era o fazendeiro da zona. Tá. Meu avô era o Marcílio, que era o mais velho. Meu avô nasceu em 1880, filho do Cândido. Eu não sei a idade, o Cândido morreu, se não me engano, em 37. Acho que em 1937, 36, era assim, já me lembro. Minha bisavó morreu, meu avô morreu em 63, minha avó em 56. E no caso, sobre o seu casamento, o senhor casou em 70, né? Casei em 70. E o nome da sua esposa? É Tânia Maria Machado Moraes, que é neta do Vicente Oliveira, dali daquela zona do pessoal de Três Estradas, que também era gente antiga e desses coronéis, né? Tá. E no caso que também, no fundo, no fim, parece mentira. Sei eu lá, bisavó, era parente da minha bisavó. Que tinha a minha bisavó chamava, mas não sei se era bisavó dela ou triavó, que eu chamava prima Ninha. E me diga uma coisa, e no caso desse relacionamento, o senhor teve quantos filhos? 3. 3. Isso. E os nomes? Deise Machado Moraes, Marcílio Machado Moraes e Marcelo Machado Moraes. Maravilha. E no caso, na lida de campo, depois que o senhor aposentou, né, faz 11 anos, o senhor seguiu? Não, eu sigo sempre no campo. Tá. Sempre. Sim. E no caso, o senhor trabalha somente com, vamos dizer assim, com pecuária ou o senhor trabalha com... Não, mas trabalho somente com pecuária hoje. Tá. Antes eu plantava para o consumo, mas sobrando do consumo, né? Tá. Então é que hoje, já pela idade, não. Sim, sim. E hoje tu não acha nem, é muito difícil um peão queira trabalhar com boi, com cavalo, só querem trator. Né? Agora me recordei daquela estância do barulho, né? Essa estância se chama do barulho em homenagem ao proprietário? Estância do Barulho, porque ele era o apelido dele, José Barulho. Tá. O nome dele era José Rodrigues Pereira. Tá. E aí José Barulho. E ele não era daqui? Ele era daqui dessa zona também, de Serrilhada. Tá. Aí ele comprou aquela...
como é que eu vou te dizer? Ele tinha um irmão que era o sogro do Dr. Galvão também. O irmão Luz era o. Eu sempre chamava, era João. Tá. Isso eu chamava o João Manheiro também, aqui, já não. E aquela estância ali, ela no caso, foi uma das primeiras, foi a primeira a ter luz na região, né? Ah, foi a primeira ali. Bom, mas aquela ali ele comprou e ele já construiu a casa. Olha, eu não tenho certeza, mas foi na década de 60, se não me engano. E aí botou um gerador. E botou um gerador. E botou energia. E botou energia. Diz que chamava essa estância de estância luminosa. Que era a única que tinha luz na região. Era a única na zona. E aquela porque o mais que tinha essa distância lá no Jerônimo era muito o aéreo. O aéreo era... Né? Que gerava energia. Gerava energia. E aquela história dos cascudos que o senhor falou? Tinha. Uma vez tinha um pedreiro fazendo um banheiro ali no Dinardo, no Travarulho. E aí esse pedreiro tinha um vizinho, passava e às vezes ele tomava uns tragos meio fortes. E ele, o que ele fez? Ele encheu um saco de cascudo, só na estrada. E ele vinha de aranha, achou aquele saco, tocou, disse: feijão perderam aqui. Achou que era um carreteiro que tinha perdido um saco de feijão. Botou na aranha, levou para casa, não saco. E aquele corredor da vigia, ele vai dar onde? Aquele corredor da vigia, ele sai em Lavras, sai na Mantiqueira e sai também no município de Bagé, nos Três Passos. Só que nos Três Passos lá já é só cavalo, carroça, e coisa não está cheio. Né? Tá, mas esses Três Passos não vão dar lá na Estância da Taipa? Não, né? Não. Vai dar lá na estância, no corredor que saía lá no Dr. Osvaldo, no município de Bagé. Dr. Osvaldo? Tá. Osvaldo Rodrigues, se não me engano. Tá. A estância da Taipa é uma estância que linda com a estância das Marcas. Tá. Esse Osvaldo Rodrigues não era chamado Dr. Osvaldo? Dr. Osvaldo. Tá, que ele tinha um comércio, parece que era? Isso aí já era lá no município de Bagé, eu não conhecia. Bagé. Não era pro lado da São Domingos lá? Isso, era para aquele lado. Tá. Inclusive, tem um amigo meu que comenta que ele teria um posto da estância dele que dava lá praticamente no Rincão do Inferno, Cerro das Pedreiras, e que lá, no caso, seria um reduto do Julião Barcelos, que era um revolucionário de 1923, né? E então é Dr. Osvaldo Rodrigues. Tá. E essa estância das Marcas daqui é? Ali era do finado João Mércio. João Mércio Bittencourt. Tá. Pai daqui do Edgar, que tem aqui que ele era casado, João Mércio Bittencourt, eu não sei o que ele era do Camilo Mércio. Ficava ali pro lado do Tigre, então? Não, ela ficava atrás da estância da São Camilo. Da São Camilo? Da famosa estância das Marcas. Tá. E a estância das Porteiras, o senhor nunca ouviu falar? Vi falar, mas não conheço. Tá. Que era dos Mércio também? Mércio. E no caso, então, aquele corredor, ele tem um certo ponto que não dá mais para andar de carro. Não, tu de carro, tu vai até o Camaquã lá, e aí tu vai para Lavras. Tá. Tem uma ponte para Lavras, que chama-se a ponte do Pasta Cruz. Tá. Agora, para o município de Bagé, que tem um corredor que vai sair lá no Dr. Osvaldo, esse aí não dá mais para... Não dava nunca, só passava cavalo ou carroça no tempo que o arroio baixava. Tá. Porque lá é 3 passos, porque são 3 correntes d'água no mesmo arroio, entendeu como é que é? Aqui, mas aí tu entra, tem um lugar seco, passa por outra sangue. Tudo pertence ao mesmo arroio. Vamos dizer assim, são 3 galhos do mesmo arroio? 3 galhos do mesmo arroio. Tá. E por isso que se chama Três Passos? 3 Passos. E se eu não me engano, acho que tem uma fazenda com esse nome lá, Três Passos, não? Geralmente tem ali também o curitibano, que era dos... como é que é? Conheci muito, parente do Camilo Mércio, era dos... Burralho. Era. Conhecia ali o curitibano como Flor Mércio Burralho. Hoje é dono ali no curitibano
era o Chemorto, Lisboa. Eu sabia o nome dele, mas agora não estou lembrando. Eu sei que era que Lisboa. E antigamente existia muito transporte De carreta. De carreta? Era só carreta. Tá. Passavam ali que vinham, o pessoal vinha de Lavras, que vinha por ali, Tá. pelo Pasta Cruz, Tá. que era bem mais perto, né? Saía na Mantiqueira e vinha. E, só que o caminho era de muita subida e descida. Tá. E era um caminho Mais curto para sair aqui, São Sebastião. E também mais seco, assim, não tinha tanto arroz para passar? Eu não tinha. Tu sabe que tinha bastante, tem até bastante arroz. Tá. Porque até hoje, quando dá uma enchente grande, tem que chama um passo da cria, ele enche e tu não cruza. Não cruza? Não. Tá. E o senhor também trabalhou com boi, né? O senhor chegou a amansar boi? Tá, amansei boi para lá, braça, coisa mesmo. Com jugo? Com jugo. É. E o boi, no caso, também demanda um tempo assim ou não? O boi demanda. Porque o boi é um animal, mas que eu vou te dizer, muito delicado, aquela coisa. Não posso te dizer. Depois de tu fazer um boi mestre, amansa os outros. Eu contava meu avô, uma vez eles eram um guri e lavravam, estavam lavrando um cercado muito grande, não sei se era 3 ou 4 juntas de boi cada uma em cada arado. Tá. E morreu um boi, foram na invernada, laçaram um boi, acharam olhavam o primeiro, que era de jugo, tinha que olhar a aspa, né? Tá. Se a aspa era boa. Aí laçavam e tinha um boi que eu sei que me contava, chamava-se Misterioso. Tá. E aquele, parece que era misterioso. E esse boi era puxava de um lado de fora do rego. Então eles prenderam esse boi, ele deu umas vilhaqueadas e tal, e Tá. o pessoal era meio Era um guapo? campeiro, né? E aí botaram, disse que dentro, aí lidaram com aquele boi 2 dias, no terceiro dia estava lavrando como boi manso. Porque Contava, e contava meu avô que ele que estava lavrando. Tá. Por sinal, tocou para uma tia-avó minha, essa parte de campo, e fica bem lindeiro, que é do Barulho, que é do José Barulho, que era. o boi mestre, um amigo meu me comentou que disse que o boi tem que ser mais alto que o outro um pouco, não? Não, geralmente o boi do rego deve ser mais alto, Tá. porque o boi do rego é o que vai na valeta, no Tá. rego do arado, né? E o outro vai fora do rego. Tá. Então E esse, no caso, o boi mestre, era o que comandava o outro? Não, esse que era o manso. Manso? Então laçaram e só falavam com aquele boi não deixava. Era uns boi como chamavam franqueiro. Tá. Um franqueiro é o boi da aspa bem grande. Aspa grande, né? Até conto que meu bisavô carreteava muito de lá, de São Sebastião, de lá da casa dele, aqui porque ele tinha um campo 5 quadras assim, meio no Poncho Verde. Passava muito no passo ali no Pedrito. Tá. Uma vez ele chegou e isso andava, contava meu avô que andava junto. Tá. Ele era guri e acompanhava o avô, era o meu bisavô no caso. E disse que chegou lá e tinha uma carreta, do lado uma carreta, não sei se... tinha 5, 6 juntas de boi. Tá. E aí foi lutando, chegou meu bisavô e foi e pediu pro carreteiro. Diz, me dá licença. Diz, eu tiro a tua carreta daí. Vai tirar como? Não? Faz o seguinte, tira esses 2 boi da ponta e ele botou os boi de coice dele. Tá. Né, a puxar no coice. No coice é aquele que pega o cabeçalho da carreta, né? Tá. E foi com mais a junta de boi dele do coice e botou uma junta de ponta. Isso aí saiu com 4 juntas de boi, ou 3, mas parece que era 4. Tá. 2 do homem Tá. no meio e uma de ponta dele. Ele montou a cavalo porque aquilo ali e correu a guilhada. Tá. Porque
porque o certo é tocar, que pegue tudo junto, né? Tá. Porque você não pega junto. Ah, diz que arrancou e que quando saiu lá, diz o velho, diz o carreteiro, azar, bois. Que boi nada, isso é aqui, ó. Diz que eram os braços dele sabendo tocar, né? Claro. Porque eu, por exemplo, eu nunca soube tocar uma carreta com 3 juntas de boi, eu não sei. Sim, né? Eu já tô velho, né? Mas nunca carretei assim, Sim. aquilo é correr aguilhada, né? Desde o coice até a ponta. Tá. Veio o boi da quarta, o boi do meio, essa aí. E quanto tempo demorava mais ou menos para amansar um boi? Eu acho que quando eles botavam um boi, por exemplo, no caso do meu bisavô, botava aqui em São Sebastião, eu acho que quando botava o boi, botava geralmente na quarta ou na terça, não sei. Na terça, na terça. Eu acho que quando chegava lá em Poxiveiro, já chegava puxando. Vinha um na ponta, uma junta na ponta, né? E uma no coice, sendo aqueles. Porque o do coice é o importante, que é o que segura a carreta, né? E ali na região, ali na Vila São Sebastião, ali arredores, você formava muito baile antigamente ou não? Ah, se formava. Tinha um clube lá, eu conheci, mas nunca foi nada. Já conheci, já não estava mais. Estava em decadência? Já estava em decadência, não, mas ali tinha famílias poderosas, Quadros, Severo, Tá. enfim, tudo ali. Mas também você formava baile nas estâncias? Ah, se formava. Ali na vila eu sei que tinha um clube. Tá. E existia muito rancho na época ou não? Ah, existia. É. Ah, rancho era o que mais se via. É. Mas o rancho é a melhor coisa que tem para morar, porque o rancho feito de turrão e tapado de capim, ele é fresquinho no verão E quentinho. e quentinho no inverno. É térmico? É térmico. É térmico, é. E além de ser ecologicamente correta, né? Né? Uma construção ecologicamente correta. E essa história do barbeiro o pessoal comenta muito, né? Ah, é. Na época que eu fui criado não tinha. Tá. Depois sim, aí começou a aparecer, olha, o barbeiro e tal. Aí vinha aqueles da secretaria, que fazia as visitas, Tá. examinava, né? E foi quando começou a aparecer, no caso, aquele, não sei se tu chegou a conhecer o pó de gafanhoto. Sim. Aquele já conheceu. Ele foi o primeiro desses tóxicos que veio, dessas. Né? Isso era para banhar? Não, isso aí era para botar para pulga, Tá. Isso aí era muito. Porque antes a gente usava muito a erva de Santa Maria para varrer terreiro, varrer galpão, varrer enxada, de galinha até. Tá, mas antigamente diziam, né, comento que existia, assim, principalmente em Tapera, assim, antiga de rancho, assim, o tal de muquirana. Ah, eu conheci É. um andarilho que era dali daquela zona, Tá. chamava-se Raul, Tá. e ele era dali da gente do Jerônimo Mestre, das escravas dele, das empregadas ali, Tá. Aquela final do Gildo ali, que ali tinha um que chamava-se Raul, que era filho, a mãe dele chamava-se Criolina, disse que ele tinha muquirana. Tinha muquirana. Disse que tinha. Ah, meu avô não chega perto do Raul que ele tem muquirana. Tá. Não sei também, não sei. Uns diziam que a muquirana, olha, até não sei te contar, mas... Mas diz que a muquirana parece tipo um carrapatinho minúsculo, né? Eu não sei, eu não eu sei que tinha um mundo de perna na volta, não era? Sim, tipo um carrapatinho. Isso aí. E é minúsculo, assim. Que dava muito nessas taperas de rancho, assim, que estava abandonada. Né? Inclusive tem um amigo meu que conta que no tempo o pai dele lutou na Revolução de 1923 e que lá na costa do Rio Negro, ali próximo ao Valente, certa feita eles estavam na Revolução e disseram para que ninguém acampasse naquela tapera ali, né, porque era o rico do lugar para fazer acampamento, né, na tapera onde tinha esse rancho, as ruínas desse rancho. E diziam que os comandantes falavam para os seus subordinados, para os seus homens, não acampe ali porque tinha muquirana. E um deles foi lá e acampou
nesta tapera e pegou essa muquirana, diz que foi, diz que teve que queimar a roupa e fazer um monte de coisa. Foi um sacrifício depois para se curar, né? Coisas que hoje em dia tu só ouve falar. Não, é mesmo que a pulga, que hoje de primeiro existia muito, agora não, é difícil ver pulga, só em cachorro, coisa. Sim. Na terra, assim, é muito difícil aparecer. Aparece às vezes. Sim. E tinha também, eu me lembro, que a minha avó fervia a água e botava naquelas camas de madeira, ficava na junta, tal de percevejo. Ah, tá. Era um troço, eu sempre dizia, parecia gateadinho assim a madeirinha. Tá. E essa questão do gado, antigamente não tinha um banheiro, né? Não. Isso aí se a gente dava, não sei se o gado já não. Eu sei que a gente dava, troteava o gado, mas na primavera, quando vinha, começava a trotear, que era para não dar carrapato, e não dá. Tá. Porque os banheiros depois a 48, 40. Depois da década de 40, já de 45 para fora, é que começou a aparecer mais banheiro. Tá. Banheiro era longe, assim. Mas não tinha uns pó que usavam antigamente? Ora, e esse é o que eu digo, pô, esse que usava antigamente já foi usado, já década de 50. Não era tal de, como é que é? Gameliel? Gamelial, Gamelial? Que era para matar formiga, que usava muito. Usava para carrapato e para isso. Mas não, eu nunca usei para carrapato, no caso, mas usava muito da suadora e depois banhar. Banhar era a base de, como é que se chama? Enxofre? Depois era a base de enxofre, aquele outro remédio, né? Dessa base de tóxico, assim. Tá. E a bicheira, como é que tratava antigamente? A bicheira tratava, olha, tu sabe que eu vou te dizer, eu sei, meu avô fazia uma mistura de já aparecia o criolim e outras coisas e botava na bicheira. Tá. Eu não tenho bem certeza, não vou ter que dizer o que era mais comum, pode ser que outra hora eu Mas também usavam muito de benzer, né? Não, isso aí meu avô benzia e até eu benzo hoje. Sim. A bicheira tendo boca para baixo grande, não tem perigo, eu benzo e é o problema que até cura é a fé, né? Tá. Sim, sim. E existe alguma reza que faz quando faz isso aí ou não? Cada um tem a sua reza. E eu, por exemplo, eu ensino quando eu estou fazendo ela. Tá. Lá eu vou benzer uma bicheira, inclui o nome da Nossa Senhora. Tá. E é impressionante, né, como... E ela cai direitinho, sabe? E depois ela vai se fechando. Vai fechando. Né? E muitas vezes fica um sinal, né? Fica. Assim. Da onde foi ali. E também existe, parece que botavam antigamente, parece que no açude, né? Também, isso, bicheira de cavalo, eu me lembro, quando eu era guri, meu avô até lá em casa tem um açude, que era de botar, a gente pegava os cavalos e tirava no açude, ficava ali. E ficava meio cuidando, né, para não sair. Porque aquilo ali, o lambarizinho, que hoje ainda está escado, ele comia o bicho, né? Comia o bicho também, né? Comia o bicho e limpava. Limpava, né? Mas no caso do Inclusive, cavalo eu curei muitos cavalos abichados na pata, na peça. Tá. Muito interessante, né? E tu vê que o homem antigo, né? Era muito mais inteligente que o dia a dia que eu tenho hoje. Né? Porque ele diz assim, hoje... Não, mas acontece que hoje eles têm muito recurso. E eles, os caras não tinham recurso nenhum, né? É verdade. Como é que os caras iam fazer, saíam aí, não tinha fósforo, não dava fazer fogo? Sim. Eles pegavam uma pedra e um ferrinho, eu tinha um tio-avô que fumava um ramo. E ele tinha uma adaguinha desse tamanho, mais ou menos. Né? Então ele fazia o seguinte, ele estava conversando contigo, dando com os braços, fazia aquele fumo arrodeando aqui no meio do dedo, ele cortando com aquela adaguinha, e aquilo vinha correndo na mão aqui, saía lá da adaga, corria na mão e ele ia segurando tudo na mão.
botava na palha e seguia conversando. Ficava impressionado. Tinha uma prática? Prática louca, né? Cortando fumo em ramo. Sei. Sim. É. E o cavalo é um animal complicado de curar, né? Porque o cavalo, segundo dizem, é diabético, é doce. É, né? Dizia. Sim. E a ovelha também é outro animal. Ovelha nem se fala. É. Animal que Sim. tu cura e daí falha um dia, tem que curar de novo, e se não curar... Sim. E o senhor chegou a pegar aquele tempo das esquilas martelo? Peguei. Grande esquilo? Tá. E depois veio as máquinas, né? Depois veio as máquinas, e agora é umas máquinas, tipo máquina de barbeto, né? Que é uma tesoura só. Antigamente era uns trambolhão, né? Era. Tinha que levar com caminhão. O caminhão era. É mesmo que a trilhadeira, quando pegaram, eu, por exemplo, na minha época de guri, trilhava muito feijão, né? Sim. Quando não batia com a vara, mas eu em casa colhia, não tanto, mas 4, 5, 6 sacos, então a gente arrancava o feijão, secava bem, depois botava na eira, a eira fechada, e botava a égua, dependendo do tamanho da eira, tanto dos cavalos. E tinha um tocando, na volta. Sim. Quando o animal bosteava, o que estava do lado de fora tirava. Bosteia, seguia. Ali se tocava, se debulhava o feijão, se debulhava a aveia também e o trigo também. Só que trigo eu nunca, porque eu já era guri, meu avô não plantava trigo, quem plantava era um tio avô. Então tinha talhas casulada, que depois de tirar a palha, botava na palha, escasulava. E me diga uma coisa, E depois levavam para os moinhos, que lá no meu bisavô tinha um moinho de corda, que era 2 pedras, puxando no cavalo, na volta assim, ó. E aquela pedra ia rodeando e ia fazendo farinha. Trigo, farinha de trigo, farinha de milho catete. E na época assim, ó, por exemplo, não era todas as famílias que tinham condições de ter essa farinha de trigo para fazer pão. Não. E aí vocês tomavam café, quando não tinha pão, com o quê? Olha, geralmente era engrossado com farinha de mandioca. Eu me criei, claro, fazia o pão, fazia o rulão, quando podia, né? O rulão é aquela... Que hoje deve de ser o rulão, o que é? A farinha integral, né? Que é aquela farinha preta mais, né? Sim. Mas o rulão, tu comia 2 fatias de rulão, com leite ou com café. Com leite, tu trabalhava toda manhã. Né? Alimentava mesmo. E aí tomava, no caso... E eram tudo feito em forno. Desses fornos, não sei se tu conhece, forno de pão? De fazer pão, forno. Assim fora, de assar leitão, aqueles que botam a lenha, faz fogo. Sei. Que lá segundo dizem, lá para São Paulo, para cima, lá todo mundo tem isso. Usam, né? Usam muito. Aqui que não... Aqui acabou-se. E aí então tomava café com farinha de mandioca, batata doce. Isso. E aí quando tinha farinha, pão. Batata doce era o mais comum. Mais comum. E com milho catete também, né? O milho catete também. Aí o milho catete fazia farinha, fazia tal farinha de cachorro, né? Ou fazia bolo de milho, de coisa. E essa farinha faria com pilão ou no moinho? Eu fazia no moinho, naqueles moinhozinhos de coisa, mas eu conheci gente que fazia no pilão. No pilão. Eu socar aveia, lá no meu avô socava uma aveia. Fazer essa farinha de aveia. E no caso, assim, para conservação de alimentos, assim, vocês, na época não tinha luz, como é que fazia para conservar alimentos? Isso aí, por exemplo, quando matava um porco, e o pessoal fazia aqueles enchidos, aquelas coisas, aí botava de carne, né? E botava tudo na banha quente. Depois tirava dali e guardava, né? Comia quase que o ano inteiro. Conservava a carne dentro da banha? Dentro da banha, botava a carne dentro da banha. Depois, quando precisava, a banha depois secava, né? Aí iam lá, tiravam vamos fazer minha avó fazia muito.
Tá. e enchido, e sei que. Mas fazia naqueles enchidos que ela enrolava uma tampa, ela fazia com um ovo de galinha, com tudo, botava, cozinhava e estava ali, fazia e ficava Tá. forte para tomar com café. Café. E as bebidas, no caso, para refrescar elas, era... Olha, eu me lembro que meu avô tomava, ele convidava, uma gasosa. Não existia muito agora, no tempo que eu, né, não existia, eu não conhecia, só ele falava na gasosa. É, que era um refri. Era um refri, isso aqui era branquecento. É. Mas aí Fervente, né? botava no caso assim quando quiser, antigamente. Uma gasosa para guri, né? Sim, É. mas refrescava na cacimba, né? Não, por exemplo, o leite, essa coisa para não azedar, a gente botava na cacimba. Tá, Né? Tu tinha leite de manhã e chegava ali, por exemplo, 10 horas, tinha que botar o leite na cacimba, que era para poder de tardezinha tomar. tá. Um leite bom, sem azedar. O senhor sabe que me comentaram uma certa feita, e eu nunca fiz experiência, né? Não sei se o senhor chegou a se deparar com essa situação, ou viu alguém fazendo. Diz que no caso, para refrescar uma cerveja num pelego, se o senhor já ouviu falar que coloca, no caso, a cerveja pro lado de dentro do carnal e deixa o pelego no sol. Ora, isso aí eu nunca... Nunca viu? Porque eu já sou Claro, não... eu sou de uma família, do meu avô, ele não era muito de beber. entendeu? Tá. Tomavam muito na época, faziam muito, eu sei, era licor de pitanga, licor de buchale, né? Tá. Mas aquilo era uma bebida doce, assim, fazia um caldo. E também, no caso, além de ter esses animais de consumo, que era de criação, galinha, porco, né? E, no caso, ovelha e vaca, no caso, A ovelha consumo. até não era muito na época, quando eu era guri. Né? Depois é que começou a se expandir mais. Mas galinha, porco, isso aí. Não, além desses animais que vocês consumiam, vocês também tinham outra forma de alimentação que com frequência vocês se recorriam, que era animais selvagens, né? Não, isso aí é cação tatu, isso aí sempre existiu, essa tatu, mas não era aquela caçada de desvastar. Saía ali, tu dizia assim, hoje vamos comer uma perdiz. Pegava aquelas arminhas, chegava lá, matava 2, 3 perdizes e tá pronto, vem embora. Pegava perdiz no pio. No pio? Não, perdiz tu botava na beira do cercado, fazia uns mundel, e fazia umas cerquinhas de cana de milho, e fazia uma porteirinha e botava de cola de cavalo, o cabelinho ele fazia armada, então a perdiz vinha, tropeava ela, eu dizia tropear, tocar, ia subindo de tardezinha, principalmente depois que vinha uma garua, né? Tropeava e ela vinha para comer aqueles grãos de milho, botava uns grãos de milho ali, e ela vinha, comia e metia a cabeça ali, ficava no pescoço ali, pegava aquela um mundel que se chama. Uma armada de cola de cavalo. De crina, E tatu, no caso, era... com cachorro. Né? Caso sim tocar, abrir toca, aí abria. E caso ele ficava numa toca muito profunda, podia botar uma gaiola, né? Muita gente pegava de gaiola. Tá. E em comparação, hoje em dia está muito mudado, né? Não existe praticamente caça. Não existe, porque veio principalmente o pessoal lá da serra, que matavam tudo que encontrava, tiravam o voo, aquela coisa, então foi se terminando. E lá em Candiota, lá onde eu sou nativo, me criei, eu me lembro que o meu pai abrigava um pessoal que vinha da serra. Isso. E eles ficavam no galpão lá e eles vinham, caçavam lá no interior da Candiota e levavam freezer. Isso, cheio de caça. De caça, né? Tudo que eles encontravam, caçavam. E traziam pra gente vinho de lá, né? Aquilo para eles era... Por um garrafão de vinho, vou te dizer. Pode entrar aí, cara. Mas tinha muito. Sim. Depois de tanto eles baterem, de tanto,
Parou, terminou. E essas culturas que nós temos hoje contribuiu também para a diminuição das caças, né? Hoje, por exemplo, com esses venenos de soja, então vou te dizer. É, né? Terminou muito. Hoje em dia praticamente a gente não vê sorro, né? Não. Não. Mas então tá, pessoal. Tá. Essa é a entrevista com o seu Jader Moraes, né? É. 81 anos, que foi fiscal sanitário por décadas ali na região de São Sebastião, né? Um homem de campo que ainda permanece, né, no campo, produtor rural, né? Seu Jader, muito obrigado por ter me recebido. Não tem por que nessa agradecer. Desculpa alguma coisa, porque a idade vai esquecendo, né? Sim. Eu não estava preparado para essa entrevista, não. Se tivesse mais preparado, aí tinha guardado. Escrito até nome de coisas que eu esqueço, né? Mas tá excelente, né? Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, né? Então tá, pessoal, essa entrevista com o seu Jader Moraes, 81 anos, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Felicidade.